Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Eu, professor Fábio. Tudo bem por aí, Paula? Tudo certo, Fábio. Tudo certo por aqui. Contigo? Tudo tranquilo. Bom, pessoal, vamos trabalhar mais uma aula de geografia com vocês. A gente está na reta final do nosso trabalho, né? Espero que vocês tenham gostado das últimas aulas. Hoje a gente vai trabalhar um tema bem interessante. A gente vai falar um pouco sobre a questão das árvores, né? Para que elas servem, qual é a função delas e tudo mais. Então, pessoal, para a gente começar a nossa aula, a gente trouxe uma manchete de um jornal, de uma matéria de jornal, sobre um caso que aconteceu aqui em Porto Alegre. É um caso recente, de uma semana, 2 semanas atrás. Ali a manchete diz, mobilização impede corte de guapuruvu em Porto Alegre. Um guapuruvu é uma espécie de uma árvore, né, que a gente tem aqui em Porto Alegre, e essa árvore ela está dentro de um condomínio, e aí tem toda uma questão, né, se essa árvore ela deve ser responsabilidade desse condomínio de prédios, ou se essa árvore ela deve ser uma responsabilidade da prefeitura, e ao mesmo tempo foi uma mobilização popular, a população que não vive nesse prédio, a população de Porto Alegre, se mobilizou para impedir o corte dessa árvore. Bom, pessoal, a gente trouxe a matéria completa aqui para vocês. Aconselho, se vocês quiserem, a dar um pause, dar uma lida na matéria para entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse caso. Mas a gente vai dar uma resumida sobre esse caso para vocês. O que acontece? Essa árvore, ela tinha caído um galho, há um ano atrás, em cima de um carro. E aí a SMAN, que é a Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre, ela fez um laudo e viu que, na verdade, essa árvore estava com um problema de saúde, né? Assim como nós, seres humanos, a gente também tem problema de saúde, a árvore também tem, e ela corria o risco de cair, segundo, né, essa avaliação da SMAN. Mas um grupo de biólogos foi lá e avaliou essa árvore e viu que, na verdade, ela não tinha, né, esse problema tão avançado quanto a SMAN teria dito que ela teria. Então, se causou toda uma mobilização para impedir o corte dessa árvore. E aí causou todo um conflito, né? Porque tem o prédio, né? O condomínio que queria cortar essa árvore, a SMAN, né? A Secretaria do Meio Ambiente, que aprovou o corte, mas biólogos que fizeram uma avaliação e viram que, na verdade, ela não está tão mal assim. E aí toda essa mobilização, pessoal, impediu o corte dessa árvore. Já faz algum tempo que eles estão tentando cortar, mas ainda não cortaram, porque a galera toda se mobilizou, fez protesto e tal. Bom, só para a gente pensar sobre a importância dessa árvore, né? Mas, afinal, para que serve essa árvore e as árvores no geral, né? Mas será que vale a pena essa mobilização, esse protesto para deixar de cortar uma árvore, não é só uma árvore? Quem é que deve cuidar dessa árvore? É a população? É a prefeitura? Ou é esse espaço privado, né, que é desse condomínio? E qual é a importância dessa árvore para o nosso dia a dia? Então, com essas perguntas, a gente quer iniciar uma reflexão a respeito da importância das árvores. E aí, para que serve uma árvore, afinal? Qual é a função dela? Ela tem várias funções, né, pessoal? Para nós, quando a gente pensa a função para nós, qual é a importância dela para o nosso dia a dia? Aí a gente vai dar uma olhadinha nesse esquema aqui que eu separei para vocês. Na cidade, acho que isso a gente percebe, né, pessoal? A importância da árvore. Primeiro, ela dá frutas, né? Não sei se vocês gostam de comer fruta direto do pé, tem gente que tem bergamoteira em casa e tal. Mas além de dar frutas, ela também dá sombra. E um calorão em Porto Alegre, em janeiro e dezembro, uma sombra de uma árvore é bem importante, né? Então, a gente trouxe essa imagem aqui, que é de uma página bem legal lá no Facebook. Se tu quiser até procurar depois, Árvore Ser Tecnológico, é o nome da página. E ela mostra aqui, por exemplo, uma das funções que a árvore desempenha na cidade. Ô, Fábio, a árvore, ela ajuda. Oi. Vamos colocar a página na descrição do vídeo também, que nem a gente fez com a Água Sua Linda, que daí o pessoal pode clicar e acessar. Então, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar no YouTube lá, vocês vão encontrar o link dessa página no Face, que o Fábio tirou essa figurinha aí muito legal. Eu sou muito fã dessa página. Eu sempre, para minhas aulas, eu sempre vou lá e capto várias imagens, que sempre tem imagens legais, e são imagens verdadeiras, né? Porque eles fazem tudo através de pesquisa e tal. Então, olha só a importância dessas árvores, por exemplo, para a questão da temperatura na cidade, né? Então, o asfalto no sol pode ter uma temperatura de 50 graus. E o concreto, que está na sombra de uma árvore, tem uma temperatura bem mais abaixo, né?
Uma sombra de uma árvore na grama também tem uma temperatura bem mais abaixo. Então a gente vê uma função das árvores que é ajudar na questão do clima de uma cidade, né? Deixar mais refrescado. E uma sombra de uma árvore é bem mais refrescante do que a sombra de um prédio, do que a sombra de uma lona, de qualquer outra coisa, né? Bom, aqui fala um pouco sobre a questão da temperatura, né? Mas aqui traz outras questões que a árvore no meio urbano da cidade traz para nós, né? Ela ajuda a produzir umidade, ela ajuda a diminuir a poluição, faz sombra, ela protege o solo, né? Ela ajuda na chuva, ela protege até mesmo do barulho, pessoal. Isso é uma coisa que a gente talvez não perceba, mas até mesmo ela serve como uma barreira para os barulhos dos carros e tudo mais. Então, as árvores elas têm um papel importantíssimo para as cidades, né? E essa imagem também traz aqui uma noção de por que a gente deve arborizar. Então, levando em consideração toda aquela mobilização para evitar o corte daquela árvore, diante da importância dessas árvores para o meio urbano, vale a pena destacar algumas coisas relacionadas à geografia que a gente costuma estudar, né? Uma dessas coisas é a chamada ilha de calor. As ilhas de calor, pessoal, elas são entendidas como um problema ambiental que acontece nas cidades. Porque como as cidades elas têm um ambiente que alterou muito a natureza, colocou concreto, calçada e casa, então a gente altera o solo. Isso faz com que a cidade fique mais quente. Isso, daí que surge esse termo ilha de calor. Então, a ilha de calor, galera, ela pode deixar um ambiente com 5, 6, 7 graus mais quentes do que seria se tivesse mais árvores. E essa temperatura, ela continua também durante a noite, pessoal, porque o concreto, o asfalto, durante a noite ele continua transmitindo aquele calor que ele recebeu do sol o dia inteiro. Então, até durante a noite, quando o sol for embora, o concreto continua aquecendo a cidade e aí forma essas ilhas de calor. E aí é legal que essa imagem ela também traz soluções para evitar esse problema da ilha de calor, que é justamente investir em arborização, em sombras, em árvores, né? Tem uma coisa que é bem interessante, não sei se vocês conseguem perceber, em cima dessa casa aqui, ó, na solução, tem um telhado com uma grama em cima, um telhado verde. Um telhado verde ele ajuda a casa a ficar mais fresquinha e o ambiente todo ficar mais fresquinho. Uma coisa que a galera geralmente tem em casa, quem tem dinheiro e tal, tem ar-condicionado, né? O ar-condicionado, ele gela bastante. Só que o que tá fora da casa, aquele motor do ar-condicionado funcionando, ele deixa aquele ambiente mais quente também. O ar-condicionado é algo bem individualista, assim, bem egoísta, né? Porque só pensa em quem tá ali naquela casa. Não sei, Paula, tu sofre com as ilhas de calor em Porto Alegre? Então, na verdade, eu percebo bastante diferença de onde eu moro, que é um lugar bem arborizado, tem um monte de praça, tem um monte de árvore. Inclusive, dependendo do horário do dia, se a gente gravasse a aula em outros horários, daria para ouvir os passarinhos cantando. E não é passarinho preso, é passarinho que tá nas árvores mesmo. Porque já me perguntaram isso uma vez, né, se eu tinha passarinho. Não tenho, eles só estão aqui fora mesmo. Sim, esses dias, uma aula que te gravou, eles estavam cantando, eu ia te perguntar isso, mas não, ainda bem que tu esclareceu. Então, aqui tem bastante árvore, tem bastante praça, enfim. E eu sinto muita diferença de temperatura, né? Quando, por exemplo, eu tô aqui em casa e eu preciso fazer uma coisa no centro, aí eu pego o ônibus, vou pro centro e parece que é outra cidade, assim, de tão diferente que é a temperatura. E aí, pensando então em todas essas informações que tu já trouxe, ali no primeiro momento que tu estava mostrando a importância, né, da árvore nessa mudança de como a gente vai sentir, se tá mais quente, se tá menos quente, enfim. Acho que é uma coisa que é bem perceptível, assim, né? Talvez o pessoal já tenha tido a oportunidade de perceber, às vezes, quando tá perto de árvore, como fica mais fresquinho. E quando tá longe, dá esse calor, né? E aí, nessa questão que tu tá apresentando, por exemplo, das soluções possíveis, eu só queria chamar a atenção de como essas não são soluções do tipo assim, tipo assim, como é que eu vou te dizer? Não pode morar em cidade, não pode mais existir cidade, tem que destruir todas as cidades. Não, a gente tem que adaptar o que a gente já construiu de uma forma que seja melhor do que é hoje, porque hoje tem uma série de problemas que a gente já identificou. Então, identificando os problemas, a gente tem que começar a pensar em soluções que não são necessariamente dizer assim, tá tudo errado, nada presta e tem que destruir o ser humano. Às vezes aparecem essas soluções assim, né? Mas, enfim, a gente realmente tem que ver o que são os problemas e pensar em soluções para resolver essas questões. E, como o Fábio estava colocando, isso é muito importante,
para todas as pessoas que vivem na cidade, né? Porque essas soluções fazem com que para todos a cidade seja um lugar mais agradável para viver. Isso influencia na nossa qualidade de vida, né? Por exemplo, pessoas que são mais sensíveis, idosos ou até mesmo crianças, se desidratam muito fácil com o calor que faz na cidade, né? Então, acho que preservar as árvores, investir em arborização é uma coisa importante, né? Para uma cidade ser uma cidade saudável, uma cidade que tenha qualidade para todos, como tu falou. Eu gostei dessa tua reflexão porque é bem isso, né? Porque tem gente que vai bem pelo lado radical e oposto, tem que derrubar os prédios, derrubar as casas e plantar árvore. Pô, a gente chegou num momento da nossa humanidade que fazer isso é praticamente impossível, né? Então, acho que é bem isso. Então, a gente tem que amenizar, pensar para nós mesmos, né? A gente não está falando só para a questão da natureza, dos passarinhos, a gente está pensando na nossa própria qualidade de vida. Então, essa questão da temperatura alta no centro da cidade por conta da falta de árvore já é uma função aí que a gente vê que a árvore desempenha no nosso dia a dia. Agora, outra função, que talvez tu já deve ter ouvido falar, mas que a gente não tenha percebido a importância das cidades mesmo, das árvores nas cidades, referente, por exemplo, à questão dos rios, né? É muito comum na cidade a gente construir rodovias ruas e avenidas, né? E às vezes eles acabam encontrando os rios. E para tu construir essa avenida, eles acabam botando asfalto em tudo e tiram as árvores. E numa situação dessas, pessoal, quando chove, a possibilidade de ter um alagamento, uma inundação é muito maior. Por quê? Qual é a função da árvore relacionada a um rio? Ela ajuda, primeiro, a água que cai da chuva a penetrar no solo. Então, a árvore, ela ajuda a infiltração da água no solo. E se a água infiltra no solo, ela vai primeiro para o solo e depois ela vai devagarinho para o rio. Diferente do ambiente que tem asfalto. Porque se tem asfalto, um solo impermeabilizado, a água não penetra, ela escoa superficialmente, ela vai direto para o rio e o rio enche muito rápido. Então, olha só essas imagens, que legal. Na parte de cima aqui, um solo pavimentado, veio a chuva e o rio encheu rápido. Na parte de baixo, um solo com a vegetação preservada próxima aos rios. E percebam, ainda tem prédios, né? Não quer dizer que destruiu todos os prédios, mas sim preservou as árvores próximas aos rios. E olha só as setinhas indicando que a árvore ajuda na penetração da água do solo e a possibilidade de ter uma enchente, uma inundação é muito menor. Não sei se vocês já pararam para pensar, se vocês conhecem algum rio próximo à casa de vocês ou algum rio em Porto Alegre que tenha essa situação. Talvez tu não conheça por esse nome, mas tem o Riacho Ipiranga, né? Ou o Arroio Dilúvio, que está ali na frente do shopping Praia de Belas. Ali é tudo asfaltado, pessoal. Sempre quando chove muito, o rio enche, ele enche muito rápido e as chances de inundações são muito grandes. Não sei se tu quer colocar alguma coisa em relação a isso. Uhum. Então, assim, isso que o Fábio tá falando é super importante. E às vezes acontece na cidade de o rio tá escondido. Então, às vezes tu mora num lugar que alaga, mas não tem um rio passando na frente da tua casa. Mas o que acontece? Infelizmente, muitos lugares da cidade foram construídos de forma que, além de não entender essa dinâmica de manter a conservação das árvores, ainda é pior porque esconde o rio. E aí, enfim, isso gera uma série de problemas. Então, assim, frequentemente lugares que alagam são lugares que naturalmente teriam um corpo d'água ou um rio, mesmo que eventualmente tu não esteja vendo porque ele está escondido, tá? Então, lugares mais baixos é onde tende a concentrar água. E aí, então, quando chover, tem maiores chances de alagar. E uma coisa que é importante, os rios naturalmente, eles têm esse comportamento de mudar de tamanho logo que chove. Então, não é que assim, quando não tem prédio, o rio é sempre exatamente do mesmo tamanho, aí a gente só conserva as árvores e tá tudo bem. Não, o rio naturalmente, ele tem um tamanho determinado em épocas que tá chovendo menos e naquelas épocas que costumam chover mais. Em função de que tá tendo maior disponibilidade de água, eles aumentam a sua largura, digamos assim, eles atingem áreas maiores. Então, o que ali, ó, no quarto quadrantezinho do nosso desenho, onde não tá demonstrada a estrada e as árvores, também que tá mostrando aqui, que a gente precisa ter do lado do rio uma área onde não vai ter ocupação humana. Porque se tiver ocupação humana, essa área vai alagar, essas pessoas vão alagar, vão perder suas coisas por causa da alagação, da inundação, enfim.
Ou seja, este componente da natureza não é algo que a gente possa mudar. A gente tem que respeitar que os rios têm esse comportamento. E se a gente quer, por exemplo, construir a estrada, como está mostrando aqui nesse primeiro quadradinho, a gente tem que dar esse espaçamento natural que o rio vai fazer. E depois a gente constrói as nossas coisas. E dentro da própria cidade também tem que ter, não é só assim um lugar só da cidade onde tem um rio principal, né? É ao longo de todos os corpos d'água que tem na cidade. E aqui em Porto Alegre é muito. Tem que ter esse pensamento em relação a deixar essa área ao lado dos rios para eles terem seu comportamento de expansão e retração, dependendo da quantidade de chuva que tem. E isso é muito louco, é muito importante, porque no Brasil tem um caso muito clássico, que é o caso do rio Tietê, que ele tem esse comportamento, como todos os rios, né, de aumentar e alagar, e aí todos os anos se perdem construções de coisas que são construídas dentro do padrão normal de alagamento do rio, e aí é óbvio que é um problema que, se tu não deixar o rio ter o seu espaço natural de atuação, ele vai seguir acontecendo. É muito insano. E é isso que tu falou, bem isso mesmo, porque o nome dessa vegetação que fica próximo ao rio a gente chama de mata ciliar. E ela justamente te denuncia, ela te mostra, olha só, o rio está acostumado a vir até aqui. E o que a gente faz, às vezes, quando a gente constrói a cidade, quando as cidades começaram a crescer, a gente não tinha esse entendimento que a gente tem hoje sobre a dinâmica dos rios. Então, quando as cidades cresceram, elas foram avançando para cima dos rios e não se respeitou essa condição natural. E aí, muitas vezes, as pessoas vão construir as suas casas, né, e acabam tendo que construir nesses ambientes, porque são ambientes que não são tão caros, justamente por essas condições. E aí, muitas pessoas acabam vivendo nesses espaços e ficam sujeitas a esses fenômenos, né. Então, ao mesmo tempo que a culpa não é das pessoas, né, a culpa, na verdade, de toda uma forma que as cidades foram crescendo, não respeitando essa questão natural. E aí a gente volta naquela reflexão que a gente falou antes, né? A gente não precisa acabar com tudo, mas ver quais são as condições para conseguir conciliar a vida humana, urbana, junto com uma condição natural de um rio. Bom, agora que a gente falou sobre a questão do alagamento, outra coisa que a água e as árvores, na verdade, né, ajudam na dinâmica da cidade, elas diminuem as chances de eventos como esses, que são os deslizamentos de terra. Né? Não sei se vocês conseguem olhar com detalhe, mas aqui no topo desse morro, ó, quase não tem árvore. E quando vem uma chuva muito intensa, a chance de ter uns deslizamentos de terra como esse é muito grande. E olha só quantas casas ficam soterradas aqui. Então, se tem árvores, a chance de acontecer isso é muito menor do que em um ambiente sem árvores, um solo desprotegido. Além dessa questão do solo, na cidade, a gente falou deslizamento de terra, o alagamento, e a gente falou também a questão do clima, né? Ajuda a ter uma temperatura um pouco menor. Mas agora, a gente falou sobre a cidade, e pensando no ambiente rural, lá na agricultura, lá numa fazenda, que tem que também tirar a vegetação para poder plantar. Vocês acham que no meio rural, a retirada dessa cobertura vegetal também traz consequências? E aí? E que tipo de consequências podem trazer? Bom, para isso, a gente vai apresentar um vídeo para vocês agora. A gente não vai mostrar todo ele, mas ele também vai ficar no link da descrição para vocês, se vocês quiserem olhar ele inteiro. A gente só vai olhar uma partezinha que a gente quer trazer algumas informações para vocês, tá bom? Bom, pessoal, seguinte, esse é o vídeo que a gente vai dar uma analisada. Esse vídeo aqui, ele vai representar para nós uma experiência que acontece no meio rural. Essas 3 garrafinhas que a gente está vendo, a gente tem 3 situações. Essa garrafinha da direita, onde o moço está segurando, aqui é um solo totalmente exposto, sem vegetação nenhuma. Aqui no meio é um solo que tem uma certa cobertura vegetal. E à esquerda, com bastante cobertura vegetal. Agora a gente vai ver o que acontece na prática com o solo quando a chuva cai sobre um solo desprotegido e um solo protegido por vegetação. Essa nuvem, e ela vai despejar a sua água dentro do sistema. Olha só a cor da água que está saindo nessa primeira garrafa que está com o solo desprotegido. Parece até um café, né? A cor está bem escura. Analisem isso. Em geral, o solo exposto a água leva toda a terra para o fundo dos rios, que é o nosso assoreamento, conhecido como assoreamento. E aqui a gente tem um solo protegido, né? Com vegetação cobrindo todo ele.
E o simulador de erosão tem essa intenção, né? Mostrar o efeito de uma chuva sobre o solo descoberto e o solo protegido. A terra que está solta na superfície do solo acaba escorrendo, mas como ela está protegida do impacto das gotas da chuva, menos solo é levado para o fundo dos rios. E agora eu vou simular chuva numa área coberta pela vegetação. Então, supondo que isso... Ó, antes de continuar, não sei se vocês perceberam, na primeira garrafa, a água ela foi bem rápida e bem escura. Na segunda garrafa, a água ela já foi um pouco mais lenta e um pouco mais clara, porque tem mais vegetação. Agora vamos analisar na terceira garrafa, ó, onde a cobertura vegetal está bem destacada. Seja uma área com vegetação nativa ou mesmo um solo coberto, né? Uma área agrícola com solo coberto. Depois de simularmos a chuva, é possível perceber a diferença do tipo de proteção do solo. Aqui o solo sem proteção alguma, é possível notar que a água está repleta de detritos, solo e matéria orgânica que é levada para dentro dos rios em geral. Aqui, um solo já com uma proteção melhor, né, com material vegetal, matéria morta, já melhora muito a qualidade da água. E aqui, uma área toda coberta com vegetação viva, é possível notar que a claridade da água é muito maior. Bom, pessoal, com esse vídeo, a gente queria mostrar que nas áreas agrícolas, também o solo descoberto e não descoberto traz algumas consequências, né? Mas tá, qual é a grande questão? Para a gente plantar alimentos, a gente precisa tirar a vegetação, né? Mas tem práticas que são feitas pelos agricultores que podem trazer mais ou menos impactos para essa plantação, para esse determinado cultivo agrícola. Uma dessas práticas, que é uma prática negativa, a gente pode imaginar, para o solo, né? É essa prática que a gente está vendo aí, que o moço está arrastando no solo, o trator, e fazendo o que a gente chama de aração. Ele está revolvendo o solo, está deixando o solo exposto para melhorar a circulação de oxigênio, e ele está preparando o solo para poder plantar. Só que imagina se vem uma chuva nesse momento, né? Vai ficar que nem a garrafinha que a gente viu primeiro lá, que a água vai ficar bem escura e o rio vai ficar com uma qualidade um pouco pior, né? Mas tem práticas agrícolas que diminuem esse processo, como o plantio direto, que ao invés de tu fazer aquela prática que a gente viu antes, deles abrirem o solo, deixar ele exposto, na verdade se planta, né, um cultivo em cima do cultivo do ano passado, do cultivo anterior. Toda essa palha branca que vocês estão vendo aqui, ó, era do cultivo anterior, que eles deixaram em cima do solo para o solo ficar protegido, que nem a garrafinha número 2, aquela garrafinha do meio. Então, a garrafinha 1, ou melhor, a situação da garrafinha 1 pode acontecer aqui. A situação da garrafinha do meio pode acontecer aqui, e no ambiente natural é a situação da garrafinha, da última garrafinha, garrafinha 3. Né? Então, por mais que a vegetação tenha um papel importantíssimo para a água também no meio do rural, mas a gente precisa plantar, é importante saber que existem métodos que são melhores, né, pensando na preservação desse solo. Quer fazer algum comentário sobre isso ou a gente segue? Não, acho que ficou bem esclarecido, achei que ficou bem, deu para fazer bem a relação. Massa. Então vamos lá. Outra prática muito feita em meios... antes, né? Falar da consequência que ele falou do assoreamento, ó, eu tinha esquecido. Ele falou do assoreamento dos rios lá no vídeo. Galera, o assoreamento acontece justamente em ambientes sem árvore. Olha só o quanto de areia que chega dentro do rio. A água do rio fica com uma qualidade pior. O rio também tem mais chances de fazer enchentes, justamente porque não tem aquela mata ciliar ou uma cobertura do solo, né? E aí, outra prática feita pelos agricultores, na verdade, por uma agricultura mais predatória, que causa mais impactos, são as queimadas para abrir a área para poder plantar. Por que eles fazem isso? Porque se eles têm um ambiente natural cheio de árvores e eles precisam plantar, vai ser muito difícil eles terem que derrubar as árvores só com um machado. Vai demorar muito tempo. Então, o que eles fazem? Eles acabam tacando fogo para abrir o solo para depois eles poderem plantar. Né? Então, as queimadas é uma prática feita em determinados meios agrícolas, né, que trazem um impacto também para a natureza. A gente está vendo o solo descoberto e tudo mais. Tá, mas o que a gente tem a ver com essas queimadas que estão acontecendo lá no meio agrícola e a gente está aqui na cidade de Boas? Como que isso nos afeta? E agora, pessoal? Como que isso pode nos afetar? Vou trazer outra notícia aqui para vocês também. Uma notícia do Gaúcha Zero Hora.
Ó, chuva escura registrada no Rio Grande do Sul pode estar relacionada às queimadas na Amazônia. Olha a cor dessa chuva, pessoal. Isso caiu do céu. Como que chegou essa fuligem aí? Como que a água ficou nessa coloração? Então, aqui um caso aqui no Rio Grande do Sul. Mas também teve um caso que aconteceu em São Paulo no passado, que saiu em todos os jornais. Que eram 3 horas da tarde em São Paulo, e São Paulo ficou escuro. Parecia de noite. Olha só essas fotos. Isso aqui é 3 horas em São Paulo em um dia em 2019. Olha o céu, pessoal. Os carros tudo com as luzes ligadas porque não tinha luz. Aqui uma outra foto. 3 horas da tarde. Não é normal isso, né? E olha a manchete. Dia vira noite em São Paulo, com frente fria e fumaça vinda das queimadas na região da Amazônia, né? Então, mas como que essa fumaça chegou em São Paulo? Se a Amazônia está até longe de São Paulo, do Rio Grande do Sul, como que essa fumaça chega até ali? E aí, como que isso pode acontecer? Né? Para isso, a gente trouxe esse esquema que explica um fenômeno climático que acontece aqui no Brasil, que a gente chama de rios voadores ou rios aéreos, que nada mais são que a umidade produzida tanto pelo oceano quanto pela Amazônia, que chega no resto do Brasil e traz chuvas. Os rios aéreos parece que é literalmente o rio andando lá em cima, né? Mas não é bem isso. O rio aéreo é um conjunto de umidade de nuvens que se desloca pelo Brasil e leva chuvas. Como é que funciona essa lógica? Né? O sol esquenta a água do oceano, a água do oceano evapora e os ventos trazem esse ar úmido para dentro do continente. Chega na Amazônia, aqui fica a Amazônia, pessoal, também se junta a umidade da Amazônia com essa umidade do mar e continua a se deslocar para o continente. Só que ela chega aqui, bem onde está o mouse, e tem uma barreira de relevo, que é uma cordilheira de montanhas, a Cordilheira dos Andes. Ela impede com que essa umidade passe para o outro lado. Então a umidade bate aqui e volta para o Brasil e distribui chuvas. Só que se a Amazônia está pegando fogo, se o Pantanal está pegando fogo, ao invés da umidade chegar, ou só da umidade chegar, vai chegar também aquela fumaça, aquela fuligem das queimadas da Amazônia e desse ano, que está acontecendo bastante, aparecendo no jornal, as queimadas no Pantanal. Né? Então, se a gente desmata, se a gente não, né? Se os agricultores desmatam, fazem as queimadas no Pantanal, eles não estão só prejudicando o espaço deles, o espaço de lá. Eles também prejudicam o nosso espaço, o nosso cotidiano, o espaço da cidade também. E aí, o que a gente pode fazer para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Né? Aí a gente pode até retomar nas aulas que a gente tinha falado anteriormente, que a gente falou sobre a questão da água, não sei se vocês se lembram, que a gente falou sobre o consumo de alimentos que mais consomem água. Né? Da mesma forma, a gente pode pensar em como a gente pode fazer isso. Então a gente tem que saber o que causa esse desmatamento e essas queimadas na Amazônia. Qual é o cultivo agrícola? Né? E aí eu já adianto para vocês que muito é da soja e da pecuária, a criação de gado. Né? Então a criação de gado e a soja, a plantação de soja hoje em dia, são os maiores predadores, digamos assim, da Amazônia. Perfeito. E ainda nesse sentido, pensando no que a gente já viu nas outras aulas, também dá para pensar aqui na aula que o Fábio questionou para vocês sobre com o que vocês queriam trabalhar, né? Porque, eventualmente, se alguns de vocês notam a importância de tudo isso que a gente está falando aqui, podem escolher, sim, como possibilidade de trabalho, profissões que vão ajudar a pensar sobre isso e a tomar ações para propor outras formas, por exemplo, de cultivo diferentes dessas, né? E aí eu já aproveito, então, para deixar aqui, por exemplo, que houve um tempo no Brasil, agora não me lembro os anos exatos, mas era mais ou menos entre 2004 e 2012, se não me engano, em que a gente foi visto como exemplo de redução do desmatamento, de tanto que a gente reduziu o desmatamento na Amazônia, tá? E mais ou menos desde 2013, 2014, se não me engano, isso vem subindo. Agora a gente volta a ter patamares de desmatamento de lá do início dos anos 2000, então a gente regrediu nessa questão. E tudo isso em função de decisões políticas. Então,
A política, ela atua diretamente nesses aspectos que vão depois influenciar na nossa vida particular também, na vida da sociedade de uma forma geral, e como a gente está na sociedade, vocês ou você é diretamente influenciado por essas decisões. Então, também, estes cargos de decisão, esses cargos políticos, são papéis fundamentais para a gente decidir, enquanto sociedade, que tipo de cultivo, por exemplo, a gente vai ter predominantemente, como o Fábio está explicando aqui. E também acho que é interessante notar a questão, por exemplo, da evolução da sociedade, da evolução da tecnologia como um todo. A gente não quer que fique a impressão de que a evolução da sociedade e tecnologia só traz impactos. Até porque todo esse conhecimento que a gente tem hoje em dia sobre essa dinâmica veio por conta muito do emprego da tecnologia. Como que a gente conseguiu diminuir o desmatamento de 2004 até 2012? Com o emprego de tecnologia, com satélites olhando para a Amazônia, vendo onde é que está sendo desmatado, onde é que está acontecendo queimada, para poder tomar ações para inibir esse tipo de práticas, né? Então, a tecnologia, andando junto com a consciência ambiental e social, pode muito nos trazer benefícios e diminuir esses impactos, né? E aí, é bem como a Paula falou, a importância de uma questão política, né? Então, até quando vocês forem votar, comecem a pensar o que os candidatos que vocês mais simpatizam, o que eles falam sobre a questão ambiental, né? O que eles falam sobre a qualidade de vida relacionada à questão ambiental. É sempre importante pensar nessas coisas, porque elas afetam diretamente a nossa vida, né? Então, eu acho que a aula de hoje é isso, pessoal, né? Faltou essa imagem, né, que representa um pouco aquilo que a gente tinha falado, das queimadas na Amazônia, chegando até São Paulo, representando aquele fenômeno daquela manchete, né? Então, tá tudo interligado, pessoal. A geografia tá tudo interligado. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. E até daqui a pouco, que daqui a um pouco a gente vai ter mais uma aula para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.